Eu queria fazer uma comparação com o cenário aqui do Brasil, só vou ilustrar com essa reunião aqui. Que você e da imprensa constataram que a democracia foi restabelecida na sua plenitude no nosso querido país. E eu tenho certeza, presidente Hugo Mota, tenho certeza, presidente Alcolumbre, que a nossa convivência será exemplo. Exemplo para o futuro e exemplo para aqueles que hoje fazem parte do presente e que muitas vezes não querem entender a necessidade da convivência democrática. Eu tenho certeza que a nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira. Cada um tendo noção exata do seu papel. Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, sem antes ouvir a liderança dos partidos políticos, que é os que vão brigar lá dentro para aprovar esses projetos. Jamais nós iremos mandar um projeto sem que haja anuência daqueles que trabalham para que as coisas deem certo no Brasil. Portanto, eu quero que vocês saibam que eu estarei torcendo para o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês será o sucesso meu e será o sucesso do Brasil. Portanto, parabéns pela eleição, parabéns. Para além de qualquer coisa aí, quem são o Mota e o Alcolumbre, aí está um cenário de normalidade democrática, digamos assim, pelo menos do ponto de vista assim, simbólico, semiótico. O Gilmar Mendes, numa entrevista ao Jornal Público de Portugal, falou assim: me parece que o governo Lula tem sido extremamente positivo e o toque decisivo é a defesa da normalidade, da institucionalidade, das relações civilizadas entre os poderes. O Brasil voltou a um quadro de normalidade, inclusive no cenário internacional. Nós tivemos uma situação caricatural com o governo Bolsonaro. O que me parece é que, ao longo dos anos de democracia, começados em 85, depois consolidados em 88, nós conseguimos ter governos de perfil centrista. E aí ele segue aqui, mas esse é o diagnóstico que ele faz aí do governo Lula. Excelente e com o toque decisivo na defesa da normalidade, da institucionalidade, das relações civilizadas entre os poderes. O que você acha desse diagnóstico do Gilmar? Faz sentido, uma vez que a gente está falando ali do Trump e dessa guerra cultural e dessa loucura toda aí que ele está empreendendo? Bom, acho que Lula é um otimista quando fala ali com... E não poderia ser diferente, afinal de contas, ele não vai dizer, olha, cuidado com a sacanagem, etc. Só faltava, né? Conheço você, Alcolumbre, ó. Né? É claro, vai ser dentro de um papo normalidade. E o Gilmar, o Gilmar dá um recado mostrando que, digamos assim, da normalidade democrática, isso inclui a necessidade do julgamento do passado, que é essa tentativa de golpe, né? Eu acho que isso também é um novo recado que ele está dando. Né? E nós falamos outro dia aqui que eu achava, né, que o Gonê denunciaria ainda em fevereiro. Hoje eu vi notícias que confirmam, de certo modo, o meu otimismo nesse sentido. Né? Eu vejo isso no Globo, em outros lugares, que há grandes possibilidade, de fato, do Gonê fazer essas denúncias. Aí tem que casar tudo junto, né? Aquela declaração do Gilmar, a declaração do Barroso, né? A declaração nova do Gilmar Mendes, né? Penso que, nesse sentido, é importante que o Supremo e a Procuradoria-Geral aligerem isso. Isso é importante até para as relações com o Parlamento, porque se o Parlamento se der conta de que o Supremo é forte mesmo, que a Procuradoria da República é forte, e de que esses julgamentos são indispensáveis para a democracia, o Parlamento fica com a unha um pouco mais curta. Se o Supremo demonstrar alguma fraqueza, o Parlamento cresce para dentro do Supremo. Essa é a minha leitura.
Mas você está dizendo assim, o parlamento pode ir para cima do Supremo e com impeachment, Pode, por exemplo, claro, essa é uma questão de medir forças. Você não mede com quem está forte mesmo e que mostra força. Então, se o Supremo cumpre o seu... Imagina, o Gonê denuncia essa gente toda. O Supremo faz o julgamento, enfim, devido ao processo legal e tal, e tasca ali uma pena grande nos golpistas. Isso é um recado para quem está todo o tempo, fica tipo Van Hatten, essa gente que ficam todo o tempo dizendo que o Supremo é um ditador, que no Brasil não tem liberdade de expressão, esse lenga-lenga que ninguém aguenta mais, mas, de certo modo, uma das esperanças que a extrema-direita e a direita têm é poder fazer impeachment de ministros do Supremo, o que é um absurdo. Agora, o Supremo sabe desses riscos todos, e eu acho que o Supremo vai bancar bem esse jogo sobre os julgamentos, né? Porque o grande lance o que é que faz com que haja críticas ao Supremo Tribunal? O problema da democracia e dos atos de 8 de janeiro. Se você tirar isso fora, as relações, a não ser as emendas parlamentares, o que resta? Detenções. Há duas grandes tensões. As emendas parlamentares, que eles vão chegar num acordo em breve, e isso tira fora, e vai sobrar o 8 de janeiro. Entendeu? Para mim, eu faço essa leitura. Agora, o 8 de janeiro não tem duas respostas. Ele tem que ter uma resposta civilizacional. Ou seja, houve uma tentativa de golpe e ela tem que ser punida. A questão é saber em que grau cada um participou, né? Agora, eu te pergunto, essa, digamos assim, narrativa, para usar essa palavra da moda aí, que o Lula está tentando emplacar é de que ele é a normalidade democrática, que ele dialoga ali com os outros poderes e tal. Isso não é meio uma camisa de força e mostra uma acomodação? Você acha que isso tem um limite também para você tentar convencer as pessoas? Eu sou o cara normal aqui, o único democrata, os outros são todos, sei lá, fascistas e golpistas. Isso é suficiente ou falta, como diria o James Carville, a economia, estúpido? Eu acho que a economia, estúpido, é muito importante, porque em casa que falta pão, todo mundo briga e grita e ninguém tem razão. Quando você tem um alto patamar, se a economia vai bem, e por isso que o governo vai estar se redefinindo, se redesenhando para, comunicar melhor, e 2, não deixar que a inflação ou o sentimento de inflação, que são duas coisas diferentes, corroa, digamos, aquilo que, por exemplo, nunca houve um índice tão baixo de desemprego no Brasil, entende? Imagina, já tinha 15, 16, não sei quantos % hoje nós tem 6 e pouco, isso é alvissareiro, entendeu? E esse é um dado importantíssimo, né? Porque a economia é estúpido. Agora, por outro lado, no Brasil, né, vejam os contextos. A economia estúpido funciona quando você não tem uma estupidez política, sem querer fazer trocadilho. Por quê? Sim. Por quê? Porque a economia é estúpido. Isso quer dizer o quê? Para não fazer uma leitura linear, ninguém está chamando ninguém de estúpido, apenas dizendo o seguinte: o fator economia, ele tem o condão de cobrir outras crises que se estabelecem. Tanto é que quando o assessor do Clinton disse sua candidatura pode estar uma merda, ou o outro governo, mas é a economia que vai te levar ao poder. Por quê? É a economia ruim
do governo Bush que vai fazer com que os americanos votem em você. E por isso que você vai ganhar a eleição. Aí surgiu o meme, a economia estúpido. Então, quando a gente diz que no Brasil a economia estúpido não é suficiente, ou se ela funciona se do outro lado você não tem redes sociais que distorçam isso e façam com que a estupidez supere os próprios avanços econômicos.